Fala galera, está começando mais um episódio do Vivendo em Missão, um podcast sobre teologia, missões, bate-papo e muito mais. Hoje estou aqui com uma presença ilustre do nosso professor, Vinícius Machado, que está dando aula para a gente sobre teologia sistemática. Eu quero começar te perguntando, para você contar um pouco sobre quem é você e como você veio parar aqui no CT da Mais, dando uma aula para a gente sobre teologia sistemática. Fala, Gabriel. Quero agradecer pela oportunidade de estar falando aqui no podcast, galera aí que está ouvindo. Eu sou hoje diácono da Igreja Presbiteriana. Eu estou no processo de ordenação pastoral, mas ao mesmo tempo também sou formado em teologia, tive várias oportunidades de estudar mais nessa área, de me dedicar, me afadigar mesmo na questão da teologia sistemática em si. Então é um assunto que eu gosto muito de estudar e eu gosto muito de trabalhar também. Pelo fato de eu estar na Igreja Presbiteriana, eu conheci o Maia, aqui o líder da Missão Mais, e nós já tínhamos trocado algumas ideias e ele decidiu me chamar para trabalhar esses termos, trabalhar um pouco dos conceitos. Acaba que é um conteúdo muito grande, Sim. com muitas janelas e portas que a gente poderia passar meses, talvez anos em cada uma delas. Mas a gente está tentando trabalhar uma forma bem introdutória, mas ainda assim bem clara, a respeito dos principais termos, principais temas, principais acertos e equívocos realizados durante o estudo da teologia sistemática. Certo. E o que essa matéria ensina na prática e por que ela é essencial para o missionário? Então, Gabriel, essa matéria, o foco dela é fundamentar bem aquelas principais doutrinas que fazem parte da nossa fé cristã. Então, basicamente, você, Gabriel, é engenheiro civil, eu também tenho formação em engenharia civil. Nós entendemos que uma casa, ela começa a ser construída a partir da fundação. Sim. Nós precisamos estar bem fundamentados. Nosso fundamento é a revelação de Deus, é as Escrituras. Mas ainda assim existem as outras etapas da casa. Tem a infraestrutura com seus pilares, suas vigas, tem o acabamento, tem todo o processo da construção que é realizado acima da fundação para que nós possamos nos abrigar, para que nós possamos realizar de fato o propósito daquelas coisas. A teologia sistemática como ciência, ela tenta ao máximo ser fiel às Escrituras. Ela coloca todo o esforço nisso, de modo a unir os pontos, encontrar as linhas guia entre as Escrituras que nos permitem identificar os principais temas, os principais pontos que nós precisamos acreditar, e ela nos ajuda a defender a nossa fé lá fora. Porque se você está falando com alguém que não acredita na Bíblia, essa pessoa ela não vai te perguntar acerca de localização dos textos bíblicos, em que livro, em que capítulo, mas ela vai te perguntar muito no universo das ideias. O que você pensa sobre isso? O que você pensa sobre aquilo? Na nossa primeira aula, a gente trabalhou o conceito de que todo mundo apresenta um sistema de crenças. Sim. Até mesmo os ateus apresentam um sistema de crenças, por mais que esteja baseado na não crença. Eles ainda assim acreditam em algo. Acreditam que não há propósito, acreditam que não há Deus, mas possuem um sistema. A teologia sistemática, então, se ocupa a definir bem o nosso sistema como cristãos, para que a gente possa ajudar as pessoas a entenderem os seus próprios sistemas e a entenderem como a doutrina cristã, conforme revelado nas Escrituras, é a solução para todas as dificuldades, todos os sofrimentos, todas aquelas crises que eles têm dentro dos seus sistemas corrompidos, caídos, de fato feridos, maculados pelo pecado. Sim, e tem sido um tempo incrível de aula, né? Muito aprendizado, graças a Deus, e a gente tem aprendido bastante. Mas eu queria te perguntar, como os princípios dessa disciplina podem transformar a vida de um jovem cristão no dia a dia? Nós começamos essa disciplina falando sobre doutrina saudável. A sã doutrina, como é tratada na Bíblia, ela nunca divide teoria da prática. Pelo contrário, o apóstolo Paulo às vezes trata falsos mestres, aqueles que talvez até estão ensinando a coisa certa, mas vivem uma vida que não é compatível com aquilo que ensinam. Vive uma vida imoral, uma vida cheia de corrupção, uma vida mentirosa, uma vida duas caras. Eu creio que doutrina,
quando ela de fato alcança o nosso coração, como o Jonathan Edwards vai falar a respeito das afeições, elas decantam as profundidades do nosso ser e elas são reveladas na nossa vida, elas transbordam do nosso coração na forma de vivência, na forma cotidiana, na forma da prática. Então, muitas vezes, a gente acha que vai para a aula e vai aprender a teologia do fim, a doutrina das últimas coisas, a escatologia, e que isso aqui não tem nada a ver com a nossa prática cristã. Mas, na verdade, não. Na verdade, isso tem a ver. Na verdade, a doutrina cristã, quando verdadeiramente assimilada ao nosso coração, direta ou indiretamente, vai formular, vai pavimentar os caminhos que nós vamos viver como cristãos. Então, aparentemente, talvez as pessoas falem que aprender formulações muito doutrinárias é coisa só para quem tem tempo. Mas, na verdade, a gente precisa fundamentar bem a nossa prática. Caso contrário, a gente cai muito no risco de sermos legalistas, moralistas, e estarmos vivendo apenas coisas que nos falaram para viver, mas não, de fato, coisas que o Espírito Santo ensinou e aplicou ao nosso coração. Eu acho que isso está muito ligado à próxima pergunta, né? Qual é o maior equívoco que as pessoas têm sobre esse assunto? Eu acredito que o maior equívoco, além desse que eu acabei de citar, de dividir muito claramente a doutrina da prática, um equívoco também é achar que as pessoas não são seres doutrinários. Não uso aqui doutrinados, mas doutrinários. Em que sentido? Achar que as pessoas não têm sistemas de crença. Que todo mundo acorda, vai para o trabalho, almoça, dá beijo nas crianças e trabalha de novo e chega em casa cansado e dorme. Ninguém reflete, ninguém precisa racionalizar a respeito das coisas que creem. Isso é mentira. Todo mundo possui um sistema de crenças. Todo mundo possui, se você conversar a fundo, as bases daquilo que crê. Só que o que a gente faz através da doutrina cristã, como revelada a nós, é verificar a firmeza dessas bases. A gente conhece muito bem aquela parábola de Jesus falando sobre a casa construída sobre a rocha e sobre a areia. Eu acho que dá pra gente fazer um paralelo aqui. Existem falsas doutrinas que as pessoas têm crido. Bases, fundamentos que são feitos de areia, que aplicando qualquer força, aplicando qualquer estresse, eles se esfarelam. E nós sabemos que o ensino fundamental, o ensino de fato basilar da nossa fé, está em Cristo Jesus e na forma com que Ele mesmo revela ao Pai. Então a gente faz teologia não a partir das nossas ideias, a gente faz teologia a partir de Cristo, porque nós somos seres que precisam de sistemas de crença, só que os nossos sistemas precisam ser balizados, revelados e edificados através da pessoa de Cristo Jesus. Perfeito demais. A gente já conseguiu ouvir um pouco isso, né, nas nossas aulas, da importância de tudo ser centralizado em Cristo. Sim. Porque as pessoas querem aprender muito, mas descentralizam ele. Acaba dando tudo muito errado. Perfeito. E agora, chegando um pouco na parte de conselhos e algumas aplicações, se você pudesse dar um conselho prático para um jovem que deseja servir a Deus com mais intencionalidade, qual seria? Eu tenho 2 conselhos. Eu acho que um acaba sendo quase uma causa do outro. O primeiro conselho é estude. Debruce-se sobre as Escrituras, sobre os textos reconhecidos pela igreja como proveitosos, sobre aqueles homens e mulheres de Deus que têm sido usados durante toda a história da igreja para nos ajudar a entender conceitos complexos que nós temos, na verdade, revelado. Nós temos hoje, vivendo na era da informação, muito conteúdo ao nosso dispor. No Brasil, até um tempo atrás, poucas obras eram traduzidas, mas hoje em dia o trabalho editorial está a todo vapor. Então nós não temos mais a desculpa de não estarmos adquirindo bons livros, não estarmos lendo boas coisas, não estarmos gastando tempo com as escrituras. Então o meu primeiro conselho é: estude o máximo que você puder. Mas o meu segundo conselho, que acaba sendo causado por esse primeiro, é: seja manso. Em 2 Timóteo nós vemos o conselho de Paulo a Timóteo a respeito de como ensinar as verdades das Escrituras. E nós vemos ele falando sobre ser manso com todos, ser brando com aqueles que se opõem. E eu acredito que muitas vezes algumas pessoas acatam o primeiro conselho e acabam mergulhando nos estudos e descobrindo coisas novas,
mas isso faz com que elas se tornem arredias, que se tornem conflituosas, que acabem comprando brigas desnecessárias, fazendo discussões em cima de especulações que em nada edificam o corpo de Deus. O corpo de Cristo é edificado através de boas arguições, de boas conversas, de bom estudo acerca da verdade revelada. E para isso nós precisamos de corações pacíficos, ensináveis, aptos a ensinar, para que nós possamos de fato não só falar de doutrina, mas viver doutrina. Não só aprender quem Cristo foi, mas tentar ser um pouco de Cristo na vida das pessoas ao nosso redor. Então, primeiro conselho, estude o máximo que você puder. Segundo conselho, busque a mansidão, a brandura de coração, ser pacífico com todos na medida do possível. Uma vez que você tiver essas duas coisas às mãos, com certeza, muitas das suas problemáticas internas e externas vão passar a ser resolvidas ou pelo menos encaminhadas, explicadas, guiadas pelo Santo Espírito de Deus. Perfeito. E qual versículo ou passagem bíblica você sempre lembra quando enfrenta desafios? Eu sempre lembro daquele versículo que está no 3º capítulo de Provérbios, que fala: reconheça o Senhor teu Deus em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. O verbo aqui usado é reconhecer. Ele já estava lá. Deus não está em um lugar onde nós nunca poderemos alcançar. Pelo contrário, no Salmo 139 nós vemos o salmista dizendo que subiu até os mais altos céus, mas Deus estava lá. E desceu até o mais profundo abismo, e Deus ainda estava lá. Ele precisava reconhecer o senhorio. A partir do momento que nós reconhecemos o senhorio de Deus, através da pessoa de Cristo, iluminados pelo Espírito Santo nos nossos corações, nós passamos a ter de fato os nossos pés endireitados, o caminho revelado à nossa frente, e conseguimos viver uma vida mais alinhada com a vontade revelada de Deus. Perfeito. E para quem quiser se aprofundar mais nesse tema, quais livros ou algum material que você recomenda? Acredito que o estudo da sistemática, ele pode ser muito bem estruturado desde que você entenda as suas limitações. Se você é uma pessoa extremamente imersa no meio acadêmico, você já tem as ferramentas necessárias na academia para buscar um livro sistemático mesmo, como a Sistemática do Wayne Grudem, do Franklin Ferreira, do Millard Erickson e tantas outras que nós temos. Mas caso você esteja começando nesse estudo, caso você nunca tenha ouvido falar, existe um livro que se chama Bases da Fé Cristã, do Wayne Grudem. Ele é um livro muito bom que já vai trabalhar bem inicialmente alguns conceitos. Ele é estruturado de uma forma bem clara, bem simples. Às vezes até você pode sentir uma brevidade nas frases, mas vai depender de você continuar estudando. Mas ainda assim é um livro excelente para quem começa. E eu queria deixar também de indicação o livro do Gavin Ortlund, Questões Doutrinárias pelas Quais Vale a Pena Lutar. Eu acredito que antes de qualquer estudo sistemático, nós precisamos entender muito bem quais as montanhas que nós precisamos de fato nos dispor a morrer, mas também quais batalhas seriam poupáveis, quais os conflitos que nós poderíamos deixar de lado em busca de uma santidade coletiva, em busca da purificação da noiva, em busca de uma comunhão edificante para toda a Igreja de Cristo. Perfeito demais, Vini. Agora eu quero te agradecer por participar desse podcast tão enriquecedor e que possa abençoar mais vidas. Gabriel, eu que agradeço, cara. Muito obrigado pela oportunidade e sempre que quiser pode chamar. Valeu, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.